Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão na Catflix, no curso médio de Teologia, módulo 8. E hoje nós estamos aqui para a quarta aula desse módulo, para encerrar o curso médio de Teologia. Desde já, parabéns. Parabéns a todos os irmãos que até aqui chegaram, estão concluindo esse maravilhoso curso e esse riquíssimo conteúdo que nós tivemos em todos esses 8 módulos que estudamos. Lembrando, vai ter um vídeo abaixo, você vai aprender a emitir o teu certificado. Lembre-se que você precisa responder a avaliação, que também estará abaixo, e depois da avaliação feita, você vai poder emitir e solicitar e baixar, imprimir o teu lindo e maravilhoso certificado, certificado de verdade. Todos que estiveram estudando conosco aqui, com essa metodologia de socialização do conteúdo, de atividade, de avaliação, gera sim 100% o aprendizado. E você está certificado, vai ficar certificado de que aprendeu todo esse conteúdo para dizer eu tenho formação média em teologia. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos fazer a nossa oração para dar início a nossa aula. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ilumina, nos abençoe e que tudo isso gere frutos para o teu reino. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, vamos para a nossa aula. A primeira aula nós tivemos uma aula bem científica para você saber diferenciar ética, ética do reino, ética de Deus, ética filosófica, ética moral. Nós sabemos que a moral existe, está dentro do ser humano, mas a moral vem de Deus também. E as atitudes em si é a ética na prática mesmo, né? Toda ação diz respeito à ética. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Paramos lá, né, na visão de ética do Antigo Testamento. O povo de Deus agia porque conheceram as virtudes de Deus, a santidade, a fidelidade, a verdade, a justiça, a fidelidade. Então, eles agiam de acordo com aquilo que eles conheceram em Deus. E no Novo Testamento? Muito edificante. Vamos lá, vamos se aprofundar na Bíblia. Os ensinos do Senhor Jesus revelam o padrão de comportamento do reino de Deus. Aqui uma ideia do Sermão do Monte, né? Eu tive o privilégio de conhecer o local ali onde foi pronunciado o Sermão do Monte e ali estão os mandamentos da graça, muito mais exigentes que a lei de Moisés. Porque os mandamentos da graça, em primeiro lugar, devem ser cumpridos voluntariamente. A lei de Moisés meio que obrigava as pessoas. E Deus não quer nada obrigado. Agora a graça é voluntário. Então, o padrão de excelência do comportamento da graça é muito maior. Por quê? Porque é voluntário. Vamos lá. O Sermão da Montanha. O Sermão do Monte apresenta a ética absoluta. Bem-aventurados os humildes de espírito. Primeiro. Segundo, bem-aventurados os que choram. Terceiro, bem-aventurados os mansos. Tudo isso aqui envolve atitudes, viu? Lembrando que o Sermão do Monte você encontra em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tá? Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quinto, bem-aventurados os misericordiosos. Sexto, bem-aventurados os limpos de coração. Sétimo, bem-aventurados os pacificadores. 8, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. 9, bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus. E 10, regozijai-vos e alegrai-vos. Mateus 5, 13 ao 12. O que temos aqui? Os 10 mandamentos da graça. Tem gente que pensa, não, estamos vivendo no tempo da graça, não tem mais mandamento, não tem lei. Se engana. Os mandamentos são mais exigidos agora, porque o Senhor espera que tudo isso seja feito de forma voluntária. Vem comigo. Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Letra A. Com a expressão sal da terra e luz do mundo, Jesus chama a atenção para o elevado nível do valor da boa ou das boas obras, tá? O elevado nível do valor
das boas obras. E eu já vou colocar aqui, aproveitando, olha só que fácil, viu? Pronto. Das boas obras. Muito importante, quando Jesus fala, vocês são luz e sal, ele está dizendo, vocês servirão de benefício para este mundo, mas devem dar exemplo. A luz, ela tem que ser algo que verdadeiramente contemple e beneficie, e o sal também, essa é a ideia. Jesus chega a dizer, se o sal for insípido, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens, como até hoje é jogado lá o sal que perde o sabor, é jogado para não se tornar escorregadio os lugares onde tem barro, onde tem neve e assim por diante, onde é liso. Mas Jesus está dizendo, tem que ter valor. Para ter valor, tem que ser diferente, tem que dar exemplo, tem que se preservar, não falar o que todo mundo fala, não pensar o que todo mundo pensa, não andar onde todo mundo anda, não se comportar conforme todo mundo se comporta. A pessoa tem que ser diferente. Envolve uma luz de qualidade e um sal de qualidade é diferente. Então Jesus está chamando a responsabilidade para que o seu povo seja diferente e gere benefício. Por isso que ele pede para sermos luz e sal. A ideia principal da expressão luz e sal é servir de benefício. Tá? A luz conduz, o sal preserva e dá sabor. Tem que tomar muito cuidado, não podemos agir diferente. A reinterpretação da lei. Jesus ensinou a essência da lei de Deus, partindo da consciência ou do coração para a prática. Jesus amplia o conceito de adultério, só para você ter, vamos direto aqui, que Jesus ele amplia. Por isso que ele quer que parta do coração para a prática. Mateus 5, 27 ao 32. Jesus ensina a ser verdadeiro ao invés de jurar. Era comum entre os... Tudo isso aqui era comum. A poligamia, divórcio, tudo comum entre eles. Jesus pede que não haja isso, partindo do coração. Se desejar, já vai cometer adultério. Não deseje. Tenha uma só esposa. Segundo, as pessoas para qualquer coisa, não, eu juro. Eu juro, eu juro, eu juro. Eles estavam maquiando a verdade com juramento externo das palavras. Jesus não quer isso. Note que os mandamentos da graça são mais sérios, porque o Senhor está sempre orando, olhando a intenção do coração. Os mandamentos da graça estão voltados para a intenção do coração. Enquanto que a lei fazia uma visão externa das obras, não, enquanto está todo mundo vendo o que eu estou fazendo aqui, mas não sabe o que eu estou sentindo, está 10. Enquanto que a lei olhava para as obras, a graça prescruta o coração. Então, a ética do Novo Testamento ela é muito mais elevada. Ensina a não revidar o mal e incentiva a fazer doação. Sensacional isso. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Na graça, se bater de um lado, ofereça o outro. Por quê? A moralidade natural, a ética filosófica, a pessoa consegue ter um bom comportamento se ela não estiver irada. Agora, tire a pessoa do sério. Não, eu sou bonzinho, eu sou comportado, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom marido. Deixa ele pegar o carro e ir para o trânsito. A hora que alguém esfolar o carro dele, ele sai do carro transformado num monstro. Tira o revólver, está com raiva e mata alguém. A ética filosófica não muda o interior do ser humano e ele pode se transformar de um momento para o outro. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Está falando do homem carnal, com sua ética filosófica, é enganoso. Enquanto não estiver com raiva, não, estou bonzinho, sou muito correto, sou muito honesto. Ficou com raiva, se transforma, mata e vai perder a salvação por causa disso. Agora, a ética do reino transforma o interior da pessoa e ela recebe do Espírito Santo domínio próprio. E ela consegue oferecer a outra face se ela for agredida. Letra D.
Ensina que para sermos filhos de Deus, devemos amar também os inimigos, fazendo bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e sermos perfeitos como Deus que é perfeito. Conforme Mateus 5, 43 ao 48. O ser humano sozinho consegue, Rodrigo, esse comportamento, essa ética? Não. Por isso que é importante se arrepender dos seus pecados, anote os passos, se arrepender dos seus pecados, se converter à vontade de Deus, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, andar na palavra do Senhor Jesus, ser conduzido pelo fruto do Espírito Santo. Ele recebe a justificação, a regeneração e anda num caminho de santificação. Aí ele é totalmente transformado de dentro para fora. Aí ele consegue a ética do reino. Arrependimento, conversão, principalmente, e aí a pessoa vai receber o Espírito Santo, vai ser cheia do Espírito Santo, vai andar na palavra de Deus e vai receber o fruto, e ela vai receber os dons, e ela vai ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aí ela consegue a ética do reino. Do contrário, o ser humano natural, o homem natural, não consegue. Ele é bonzinho em dado momento, até o coração ficar irado. Depois, se irar, já era. O homem carnal, ele mata, destrói, faz um monte de coisa, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração desse homem. Vamos lá? Vários ensinos. Jesus condena a ostentação em relação às esmolas, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A ética filosófica, a pessoa gosta de se aparecer. A ética do reino? Não precisa. Vamos fazer para Deus sem querer tocar trombeta. Tá? Sem querer tocar trombeta. Jesus mesmo ensinou sobre isso. Condena a exibição de espiritualidade e autojustiça com jejum e oração. É por isso que eu não gosto desses irmãos que vão para a internet aí. Fiquei 30 dias no monte. Para quê? Se exibir com isso? Aos olhos de Deus já perde. Não tem a unção genuína do Espírito Santo. Se acontecer alguma coisa é porque Deus vela pela sua palavra, ou pode ser até demônio agindo por trás. Onde tem elevação, exaltação humana, a genuína ação de Deus não está ali. Tem muita gente se exibindo hoje com status espiritual, de que jejua uma semana, de que ora no monte 30 dias e assim por diante. Isso tudo é da carne, se aparecer. E isso não confere com a ética do reino. Letra C. Não estou dizendo que não deva a pessoa jejuar e orar, pode ir no monte, só não fale. Não fique se exibindo, tocando trombeta. Faça para Deus quebrantado de forma humilde. Aí sim, a unção poderosa de Deus vai se manifestar através dessa pessoa. Mas ela não tem preocupação de querer se propagar. Condena o materialismo e ensina a dependência. A pessoa perde a avareza. Tem gente que mata, destrói o ser humano por causa dos bens. Faz de tudo, pisa, humilha por causa dos bens materiais. E isso é diabólico. A ética do reino, a pessoa prioriza vidas em detrimento dos bens materiais. Mateus 6, 19 a 34. Eu conheci um irmão, sempre ia para a igreja de a pé. Ele contou para mim. Aí vivia orando, pedindo um carro. Ganharam o carro. Aí teve um dia que estava chovendo, a esposa, mas homem, está frio, está chovendo, vamos. Não, vai sujar o carro. Não, vamos a pé. Ela, mas homem, tá... Não. Eu acabei de lavar o carro, vamos a pé. Não vou sujar o carro. Foram a pé para a igreja, a esposa molhando os pés, gripada. Foram. Sabe o que aconteceu? Ele oprimiu a esposa por causa do carro. Deu um vento forte naquela noite na cidade, caiu a garagem dele, tudo em cima do carro. Daí ele aprendeu. Meu Deus, se eu tivesse ido levar a esposa que pediu, tá chovendo, me leve. Não tinha acontecido isso. Deus fez mesmo para ele aprender a não colocar os bens materiais acima das pessoas. Então Deus condena o materialismo, ensina a não fazer julgamentos irresponsáveis. Cada ser humano tem uma tendência de querer julgar, querer ser juiz. Não julgue ninguém. Eu costumo dizer, não defina uma pessoa por apenas um momento ou poucas palavras. Não, conheça a pessoa. Conviva com ela. E você vai se surpreender, poxa, como eu defini mal essa pessoa. Lembrando que a neurociência ensina que muito do que nós vemos nos outros está em nós mesmos.
Tome muito cuidado com os teus julgamentos. Muito cuidado. Agora no Brasil nós estamos vendo aí, né? Extrema direita, extrema esquerda. Muito disso está na pessoa. Por que o da esquerda está dizendo extrema direita? Porque ele é extremo. E julga que todo mundo é extremo. A neurociência ensina isso. Muito do que eu vejo nos outros, eu só consigo ver nos outros porque eu mesmo sou assim. Tem que tomar muito cuidado. E as pessoas julgam facilmente tudo e tem que tomar muito cuidado, tem que perder essa questão do julgamento. Perder. Porque da maneira como julgar, serão julgados também. Eu não defino ninguém por um momento, poucas palavras, não faço julgamento. Se tem uma pessoa que não faz julgamento precipitado, sou eu. Não, deixa eu conhecer. Não conheço. Eu não conheço. Não, mas eu conheço, mas eu conheço só um lado da moeda, da história. Eu vi só uma versão, não conheço as duas. Eu não faço definições, não faço. Mateus 7, 1 ao 15. Em questão de julgamento, né? Tem coisas que a gente chega ao nosso conhecimento, que a gente conhece tudo, a gente faz ali uma definição, principalmente questões que envolvem a liderança, tem que tomar uma atitude e assim por diante. Tem certos tipos de julgamento que é bíblico. A Bíblia diz, julgai entre vós se é lícito. Tá? Eu estou falando do julgamento aqui aleatório, viver julgando os outros, definindo tudo, isso é errado. Ensina a regra de ouro, que é, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Essa é a ética. Essa é a lei dos profetas. Você quer que os outros façam para você? Faça. Ponto. Fantástico. F. Ensina que o verdadeiro discípulo enfrenta as dificuldades do caminho estreito. Mateus 7, 13, 14. O verdadeiro homem de Deus, ele enfrenta as situações. Ele não fica murmurando de tudo. Não. Tem aquele hino do saudoso Lázaro, né? Esse hino ali, o que ele canta ali é para crente maduro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tem uma parte que diz assim, ó. Se tu é crente, então por que tu passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. Se tu é crente, então por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Só para quem é maduro para cantar esse tipo de hino, né? Mateus 7, 13, 14. A ética do reino faz com que a pessoa não viva murmurando. Não, se está passando necessidade, dificuldade, ela sabe que a escola do Senhor é assim. Tem dificuldade, esse mundo jaz no maligno, todo mundo está sujeito e ela não envergonha o reino com murmurações. G. Não basta saber que Deus existe e chamá-lo de Senhor. É preciso ser verdadeiro discípulo e obedecer a Deus. Mateus 7, 21 a 23. Muitos vão chamar, não, eu sei que Deus existe, é o Senhor, mas não obedece. E muitos vão chamar naquele dia e dizer, Senhor, Senhor. Jesus disse, eu não vos conheço. Tem que obedecer. H. Não seguir aos falsos profetas. Os falsos profetas, eles pregam aquilo que é bom, né? Que é bom. Né? Os falsos profetas não censuram. Os falsos profetas não querem o aperfeiçoamento, não pregam renúncia. Né? Então, tem muita gente seguindo aí, né? Amontoarão doutores, amantes de si mesmo, disse Paulo. Mas muito cuidado. Estar firmado na rocha. Aleluia! Mateus 7, 24 a 27. Então, os vários ensinos da ética do reino trazem esse comportamento para os filhos de Deus. Ética profissional. Muito importante. Todos os trabalhadores e profissionais devem ser responsáveis em suas funções. Bioética. O que é isso? Como estudo transdisciplinar entre biologia, medicina, filosofia, direito, que se ocupa em cuidar da vida humana, animal e ambiental. Também se preocupa com questões de fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, os transgênicos e pesquisas de células-tronco. O que é isso? Ética profissional, dar exemplo em tudo, né, irmãos? Eu tenho um horário para cumprir, eu tenho produção para fazer. Eu não vou ficar crente ético,
não fica matando serviço, não mente para faltar no serviço, é responsável, é muito responsável, é honesto e fiel, não mexe no que não é dele. Isso é ética. Nós estamos vendo aí por aí muitos escândalos de crentes que não têm ética profissional. O verdadeiro filho de Deus, ele é responsável com os horários, com a sua produção, não fica matando serviço, ele não dá prejuízo para a empresa, não mente, ele é compromissado com seus deveres e afazeres e ele é honesto. Honesto. Então tem que tomar muito cuidado, tem muito crente dando mau testemunho nessa questão aqui. E bioética, principalmente hoje, sem conhecimento, tem crente que é a favor do aborto, misericórdia, tem crente que é a favor da liberação das drogas, tem crente que é a favor da brutalidade com os animais, tem crente que é a favor com uma série de irresponsabilidades com o meio ambiente, tem crente que é a favor, todos fora do padrão comportamental da ética do reino. Nós não devemos apoiar o aborto, não devemos apoiar as questões que envolvem o meio ambiente, que destrói o meio ambiente, tem que ser ético. Ético. Para vocês terem uma ideia, coisa simples. Não, eu vou construir uma casa aqui e tal, e põe esse cano aqui, joga tudo lá, os dejetos do banheiro, joga tudo aquele rio lá. Pelo amor de Deus, irmãos, faz uma fossa. Faz ali um tanque de decantação. Aquele dejeto não vai cair no rio, não vai... Tem crente que não tem consciência disso. Tem que ter consciência, irmãos. O meio ambiente, a saúde, a vida. Os animais, tem crente que espanca, que quebra, que mata os animais. Agora essa semana eu vi um homem que do nada pegou um cachorro na rua com a faca, esfaqueou o cachorro, só porque o cachorro acuava para ele. Isso não é ética, irmãos. Tem que tomar muito cuidado. A bioética envolve o meio ambiente, os animais e a vida. E muitos não ensinam sobre isso. E tem crente que é a favor do aborto, tem crente que não respeita o meio ambiente, tem crente que não tem nenhum desejo de proteger os animais. Tem que tomar muito cuidado. Tá? A ética do reino exige tudo isso. O cristão e o aborto. Para o cristão, a vida inicia quando o óvulo é fertilizado pela semente do homem. Cristão e a eutanásia. Não cabe ao cristão decidir pela sociedade, porém o cristão deve apoiar a vida e crer no controle exclusivo de Deus sobre a vida. Não cabe. O que é eutanásia? A pessoa que está ali no estado terminal, ela diz assim, eu quero que me dê uma injeção e me matem, não quero mais viver. Não cabe ao crente decidir isso. A gente vai sempre confiar no milagre, na vontade de Deus. Lute pela vida, é possível acontecer um milagre. Não desista da vida. Então essa é a palavra de Deus. Agora, nunca pode o crente chegar e dizer assim, não, os Estados Unidos tem eutanásia, vai lá e pede para morrer mesmo e tal, que ele não deve incentivar a eutanásia. Porque incentivar a eutanásia, eu sei, eu entendo, cada pessoa tem a sua dor, né? A gente não está no lugar da pessoa e vai ter um acerto particular com Deus em relação a isso, só Deus sabe medir o parâmetro da justiça em relação a isso, mas nós sempre devemos lutar pela vida. Tá? Apoiar a eutanásia é dizer que não é possível acontecer um milagre, é desistir do milagre. Tem que tomar muito cuidado. E o aborto, então, fertilizou o óvulo, já é uma vida. Tá? É ali que acontece a vida, é ali que o Espírito Santo é dado, o salmista fala sobre isso. Né? É nesse momento que o sopro do Altíssimo forma a pessoa, ali no oculto a pessoa é formada. Então tem vários textos que mostram que a vida começa na fertilização. Então tome muito cuidado, que tem um monte de crente por aí apoiando o aborto. Sem sabedoria, estão cometendo um grande erro na presença de Deus, apoiando os assassinatos. Vamos para frente? Os 10 mandamentos das relações humanas. Primeiro, isso aqui para relacionar, tá? Fale. Segundo, sorria. Terceiro, seja amigo. Quarto, seja cordial. Quinto, seja prestativo. Sexto, seja generoso. Sétimo, seja empático. O que é empatia? Se coloque no lugar do outro. Oitavo,
valorize opiniões. 9, procure a excelência. E 10, faça sempre o bem. Se você praticar, isso aqui é uma escada, né? Praticar esses 10 mandamentos, você sempre vai se relacionar muito bem. E lembrando ainda que essa questão do fale, claro, você tem que se comunicar, o corpo se comunica, as palavras também, mas no público, ouça mais e fale menos, tá? Fale mais com sabedoria, ok? Conclusão. O cristão precisa produzir boas obras em todas as áreas dessa vida, sabendo que a única coisa que vai lhe acompanhar depois dessa vida são as suas obras. Então aqui nós concluímos a nossa matéria de ética. Essa matéria ela está mais voltada a você saber diferenciar a ética do reino e a ética filosófica e o padrão de comportamento que a Bíblia oferece, não obriga, oferece. O ser humano deve fazer voluntariamente, oferece a todos que amam a Deus e o seu reino. Aqui nós não trabalhamos a ética comportamental no púlpito, a ética comportamental na liturgia da igreja, a ética comportamental na pregação, a ética da vestimenta. Não, nós não trabalhamos esses pormenores, tá? Essa matéria ensina a você saber diferenciar a ética do reino e a ética filosófica. E ficar com a ética do reino, acima de tudo, sabendo que com Deus é possível, com o Espírito Santo, com a palavra, é possível você agir de forma ética, conforme agrada a Deus. Sem Deus, só com a ética filosófica, essa ética é momentânea. A hora que chegar a raiva e a ira, ela cai por terra. Então tem que tomar muito cuidado. E principalmente frisar a ética do reino baseado no Sermão do Monte. É possível ter esse padrão de conduta. Estude Mateus 5, 6 e 7. E você vai conseguir andar na ética do reino. Vamos orar? No final, você pode e deve, responder a avaliação. Tem o vídeo abaixo para você aprender a emitir o seu certificado. E parabéns a você que concluiu o básico, a você que concluiu o médio. Nós estamos subindo as aulas do avançado. Dentre alguns poucos dias, todas as aulas estarão ali, vai dar tempo, principalmente você que tem assinatura anual, vai dar tempo tranquilo de você fazer o bacharel, Já tem alguns módulos ali. Parabéns para você que terminou o curso médio. Você está glorificando muito o reino de Deus e o próprio Deus. E com certeza vai servir de bênção para sua família e para a sua igreja. Eu estou atestando, você seguindo essa metodologia, ouvindo, socializando, aprendendo, respondendo a avaliação, fazendo as atividades, você verdadeiramente aprendeu todo esse conteúdo teológico riquíssimo. E você está digno de ser certificado pela Academia Teológica Ensinos. Que Deus abençoe, parabéns, vamos orar para agradecer. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por todos os teus filhos que amam a tua palavra e até aqui chegaram. Agora eu peço, Pai, como sempre, que a unção do teu Espírito traga as tuas ricas bênçãos de frutificação para a vida espiritual dos teus filhos, também para a vida ministerial e familiar. Para a honra e glória do teu nome, te agradecemos por estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Em posse dessa bênção, um forte abraço e nos encontramos lá no Bacharel. Fique na paz.